Você já ouviu aquele conselho da sogra que fez você ficar em pânico? Aquele momento exato em que alguém diz que se você não comer apenas alimentos orgânicos caríssimos, seu bebê vai nascer doente ou com problemas. E de repente, aquela maçã que você comprou na feira parece uma bomba relógio na sua mão. Você segura o alimento. Olha para a casca brilhante e sente um frio na barriga que não tem nada a ver com o bebê se mexendo, mas sim com o medo terrível de estar fazendo tudo errado sem saber. Essa sensação de não saber se o que sente é normal. De não saber se cada mordida que você dá está protegendo ou prejudicando quem cresce dentro de você. É uma das dores mais silenciosas e angustiantes que uma gestante pode carregar. Você anda pelos corredores do supermercado paralisada, lendo rótulos, comparando preços, ouvindo histórias de amigas e conselhos da internet que se contradizem a cada clique. E no fundo do seu coração só existe um desejo enorme de acertar, de garantir que seu filho tenha o melhor começo de vida possível. Mas o custo parece alto demais e a confusão é ainda maior. Vamos respirar fundo juntas e colocar ordem nessa casa, porque esse medo todo não nasce do nada. Ele nasce da falta de informação clara e de muita gente tentando vender solução mágica ou espalhar terror sem base científica. Quando falamos de alimentos orgânicos, estamos falando de comida que foi produzida sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos ou organismos geneticamente modificados. E a lógica por trás da preocupação é muito simples de entender, se usarmos uma analogia do dia a dia. Imagine que o corpo do seu bebê é como uma casinha que está sendo construída tijolo por tijolo agora mesmo. E os alimentos são os tijolos que você entrega para essa construção. Se alguns desses tijolos vierem sujos de tinta tóxica, que no nosso caso seriam os resíduos de venenos usados nas plantações convencionais, faz todo sentido que você queira evitar isso para não estragar a parede da casinha. O problema é que muitas vezes nos fazem acreditar que apenas os tijolos caros e certificados são limpos, enquanto os outros são sempre perigosos. E a realidade é um pouco mais complexa e menos assustadora do que pintam por aí. A ciência nos mostra que sim. Os agrotóxicos são substâncias químicas desenhadas para matar pragas, e que em grandes quantidades podem fazer mal à saúde humana, especialmente para um organismo em formação que é supersensível. Estudos indicam que grávidas expostas a altos níveis de certos pesticidas podem ter riscos aumentados de algumas complicações. E é aí que entra o conselho bem intencionado de comer apenas orgânicos. Porém, o que ninguém te conta com clareza é que o risco real depende de quanto você consome, de qual alimento é e de como você lava e prepara essa comida. O seu corpo não é uma esponja que absorve tudo instantaneamente sem filtro. Ele tem mecanismos de defesa incríveis. E o fígado da mamãe trabalha dia e noite para filtrar muitas dessas substâncias antes que elas cheguem ao bebê. Isso não significa que devemos ignorar os riscos, mas significa que o pânico não é a melhor estratégia e que você não precisa falir a família para ter uma gravidez segura e saudável. Muitas vezes, esse medo de fazer algo errado sem querer vira uma armadilha que te impede de comer bem de verdade. Você deixa de comer frutas e verduras porque tem medo dos venenos. E acaba comendo menos fibras e vitaminas do que deveria, o que é muito mais prejudicial para o seu bebê do que alguns resíduos de agrotóxico que poderiam ser removidos com uma boa lavagem. Pense comigo. O que é pior para a construção da casinha do seu filho? Receber tijolos com um pouquinho de poeira na superfície que pode ser limpada. Ou simplesmente receber menos tijolos do que o necessário, deixando a parede fina e fraca. A falta de nutrientes como ácido fólico, ferro e proteínas é um perigo real e imediato, enquanto o risco dos agrotóxicos em alimentos convencionais, quando consumidos dentro de uma dieta variada e bem lavada, é considerado baixo por muitas agências de saúde ao redor do mundo. Claro que reduzir a exposição é sempre desejável, mas transformar isso em uma regra rígida e cara pode gerar mais estresse do que benefício. E o estresse da mãe também é algo que precisamos cuidar com muito carinho. Existe um meio-termo inteligente e baseado em evidências que vai te ajudar a navegar por essa escolha sem culpa e sem gastar uma fortuna. A estratégia não é trocar tudo que você compra no mercado.
mas sim saber escolher onde vale a pena investir no orgânico e onde o convencional, se bem lavado, é perfeitamente seguro. Alguns alimentos têm cascas mais grossas, ou crescem de um jeito que protege a parte que a gente come, acumulando menos resíduos, enquanto outros, que a gente come com a casca, ou que têm folhas muito delicadas, podem se beneficiar mais da versão orgânica. Por exemplo, abacaxis. Melancias e abacates geralmente têm menos problemas com resíduos na polpa porque a casca é grossa e serve de proteção natural. Então, comprar a versão convencional desses itens e descascar bem em casa é uma ótima opção para o seu bolso. Já morangos, folhas verdes como alface e espinafre, e uvas tendem a reter mais resíduos na superfície. Então, se você tiver condições de escolher a versão orgânica apenas para esses grupos específicos, já estará fazendo uma diferença enorme na redução da sua exposição total. Essa abordagem de escolher com sabedoria, em vez de tentar ser perfeita em tudo, é o que chamamos de nutrição funcional aplicada à realidade da gestante. O objetivo não é seguir uma regra cega, mas entender como montar o seu prato de forma que ele regule sua energia, diminua os enjoos e entregue exatamente o que seu bebê precisa em cada fase. Quando você foca em lavar muito bem os alimentos convencionais, usando escovinhas próprias para alimentos e deixando de molho as soluções adequadas que você pode fazer em casa com água e vinagre ou bicarbonato, você remove a grande maioria dos resíduos superficiais. Pesquisas mostram que essa simples ação de lavar e descascar, quando possível, reduz drasticamente a quantidade de pesticidas, tornando o alimento seguro para o consumo durante a gravidez. Assim, você não precisa viver com medo de cada salada que prepara, mas sim com a confiança de que está cuidando da sua família da melhor forma possível com os recursos que tem. Além disso, é fundamental lembrar que o rótulo orgânico não é um passe livre para comer besteira. Um biscoito orgânico cheio de açúcar ainda é um biscoito cheio de açúcar, e não vai nutrir seu bebê melhor do que uma fruta convencional bem lavada. O que realmente prepara o seu corpo para enfrentar melhor o trabalho de parto e garante um desenvolvimento saudável é a qualidade geral da sua alimentação, a variedade de cores no prato e a constância em comer alimentos de verdade, sejam eles orgânicos ou não. Muitas mães se culpam por não poderem comprar tudo orgânico, achando que estão falhando com seus filhos, mas a verdade é que o amor, o cuidado no preparo e a tranquilidade da mãe valem mais do que qualquer certificado na embalagem. Seu bebê sente quando você está ansiosa e preocupada. Então, trocar o medo pela consciência e pela ação prática é o melhor presente que você pode dar a ele agora. Vamos falar também sobre a importância de conversar com seu médico sobre suas dúvidas alimentares, porque cada gravidez é única e pode haver situações específicas onde a recomendação muda. Se você tem alguma condição de saúde prévia, ou se sua gestação apresenta algum risco específico, seu profissional de saúde poderá te orientar sobre quais cuidados extras tomar. Nunca tome decisões drásticas na sua dieta, baseada apenas em vídeos ou conselhos de internet, sem antes validar com quem acompanha o seu pré-natal. A ideia aqui é te empoderar com informações para que você chegue nessa consulta fazendo perguntas melhores e entendendo as respostas, em vez de sair de lá mais confusa do que entrou. Você é a principal guardiã da saúde do seu bebê. E ter conhecimento científico na mão é a sua melhor arma contra o medo e a desinformação. Outro ponto importante é entender que a agricultura orgânica vai muito além de não usar veneno. Ela envolve cuidado com o solo e com o meio ambiente, o que é maravilhoso. Mas o foco agora é a sua saúde e a do bebê dentro das suas possibilidades financeiras. Se o orçamento estiver apertado, não se desespere, pois existem muitas formas de garantir uma nutrição excelente gastando pouco. Comprar frutas e verduras da estação, que são mais baratas e frescas. Ir a feiras locais onde os produtores muitas vezes usam poucos agrotóxicos, mesmo sem ter o selo caro. E priorizar a limpeza correta dos alimentos são atitudes poderosas. Lembre-se que uma dieta rica em fibras, proteínas magras e gorduras boas, mesmo com alimentos convencionais bem higienizados,
é infinitamente superior a uma dieta restritiva e estressante, baseada apenas no medo de toxinas. Ajustar o consumo de nutrientes essenciais como o ácido fólico e as proteínas desde as primeiras semanas pode te ajudar a acabar com as preocupações sobre o que você deve comer durante cada trimestre da gestação, para proteger seu bebê de forma prática e eficiente. Não existe uma fórmula mágica única, mas existe um caminho de equilíbrio, onde você aprende a selecionar, lavar e preparar os alimentos de modo que eles trabalhem a favor do seu corpo. Quando você entende o mecanismo por trás da contaminação e da limpeza, o medo diminui e dá lugar à confiança. Você percebe que tem controle sobre a situação e que pequenas mudanças na sua rotina de compras e na cozinha trazem grandes resultados para a sua tranquilidade. Essa vitória rápida de se sentir no comando da própria alimentação é o primeiro passo para uma gestação mais serena e feliz. Pense em como seria bom poder ir ao mercado sem aquela angústia no peito. Escolher seus alimentos com critério, mas sem pânico. E chegar em casa para preparar uma refeição deliciosa sabendo que está nutrindo seu filho com segurança e amor. Essa paz de espírito é fundamental para o seu bem-estar e para o desenvolvimento harmonioso do bebê. A ciência está do seu lado, mostrando que com cuidados básicos e escolhas inteligentes, você pode ter uma gravidez saudável, independentemente de conseguir comprar 100% de produtos orgânicos. O importante é o conjunto da obra, a constância e o carinho que você coloca em cada refeição. Não permita que o perfeccionismo roube a alegria desse momento tão especial da sua vida. Você é capaz. Você é forte e você já está fazendo um trabalho incrível ao buscar informações para cuidar do seu pequeno mundo. Lembre-se sempre de que estas informações são educativas e têm o objetivo de clarear sua mente. Mas elas não substituem a orientação do seu médico. Cada corpo funciona de um jeito, e só o profissional que acompanha sua gravidez conhece todos os detalhes do seu caso. Portanto, leve essas dicas para a sua próxima consulta. Discuta com ele quais as melhores estratégias para o seu contexto específico e siga as orientações personalizadas que ele te derriba. A parceria entre você, seu conhecimento e seu médico é a chave para uma gestação tranquila e segura.